Só é aprovado em concurso público quem aceita ser ruim. Há algumas semanas eu voltei a correr, ou a tentar correr, e isso me lembrou de uma coisa muito importante que foi fundamental na época que eu estava estudando para as provas que eu fiz agora nos últimos dias. É impossível você ser bom em alguma coisa se você não aceitar que você vai ser ruim nela por um tempo. Eu sei que pode parecer uma afirmação extremamente óbvia, mas na prática eu observo muitos colegas e às vezes até desconhecidos quando a gente vê assim as conversas e tal, tendo grandes dificuldades ao conseguir aceitar que vão ter várias matérias que quando a pessoa começar a estudar, ela vai ser muito ruim. E eu pensei nisso esses dias porque eu voltei a correr e eu tô muito ruim mesmo. Quando eu comecei a correr, deve fazer uns 2 anos, não sei exatamente, mas eu acho que deve ser mais ou menos isso. Eu era muito ruim mesmo. Eu tava com, assim, sei lá, 20 quilos de sobrepeso e eu sentia muita dor na perna e eu não tinha fôlego nenhum. Eu fiquei muitos anos completamente sedentário e não me alimentava bem e bebia e fumava e, assim, tudo de ruim que eu poderia fazer ali com a minha saúde eu fiz por alguns bons anos, tendo o agravante de ter feito uma faculdade, né? Isso já piora bastante a situação. Então, quando eu comecei a correr, eu era muito ruim. Assim, eu realmente não conseguia nem correr. Eu me esforçava demais para conseguir caminhar. E ao longo de um ano e pouco, eu peguei ritmo e com disciplina comecei a caminhando mesmo. Fiquei 2 meses, 3 meses caminhando, assim, sentindo muita dor na canela, etc. E com fôlego de nada. E eu consegui, com muita persistência e disciplina e repetição, eu consegui ficar bom na corrida. É bom o suficiente para conseguir correr 10 quilômetros em 1 hora, que era mais ou menos a minha meta final. Eu comecei a correr porque eu estava estudando para a prova da Polícia Federal, então fazia muito sentido que eu tivesse algum preparo físico. Essa é uma história longa de contar, então vou deixar para outro vídeo, mas basicamente foi por esse motivo, né? O caminho mudou, enfim, foi aprovado recentemente na prova do MPSP e do TJSP, só que a disciplina e esse pensamento ficou. Deu certo, porque quando eu comecei a caminhar, eu era horrível e doía e meu fôlego era horroroso, eu não parei, eu continuei. E assim, talvez até inconscientemente, eu trouxe pra dentro de mim a mentalidade que, cara, não tem como eu ser bom numa coisa que eu nunca fiz, né? Ou se eu fiz, foi há muito tempo atrás e eu fiquei muitos anos caminhando num sentido contrário a isso. Então, como eu disse no começo do vídeo, é muito comum a gente ver pessoas falando que elas não vão fazer alguma coisa porque elas são ruins em alguma parte dessa coisa, ou nessa coisa em si. Mas, cara, é um pouco injusto, né, com nós mesmos a gente dizer isso. Porque quando eu comecei a estudar, eu era ruim em todas as matérias. Pra não falar todas, eu era bom em interpretação de texto, né? Eu acho que em uma parte, assim, as partes mais básicas de matemática. O resto, eu era ruim em todas. Não tinha uma matéria que eu falava, nossa, matéria que eu sou bom. Teve uma matéria que eu aprendi mais rápido, mas ser bom não tinha nenhuma, porque até português, que eu era bom, era só na parte de interpretação de texto, porque eu sempre li muito. Então, eu peguei muito rápido, assim. Foi só pegar umas manhas ali de questão de concurso e rapidamente eu já tava acertando todas as questões de interpretação de texto. Só que em gramática, eu errava todas. Eu não tinha noção de nada, sério. Eu errava muito e errava o básico. E aí eu tentava aprender e não conseguia porque eu não sabia o básico. Eu não tinha base. Eu peguei os cadernos do ensino médio da minha namorada pra eu conseguir estudar, porque eu vim de outra cidade, né? Não trouxe os materiais antigos que eu tinha. Então eu tive que pegar os cadernos lá do ensino médio, ir lá no básico e ficar lendo e quebrei cabeça. E passei vários finais de semana meio que fazendo essa dose de reforço no meu estudo para eu conseguir voltar para um nível mínimo, assim, que não fosse tão horrível, para aí sim eu conseguir começar a estudar o português para concurso. Então, olha só, eu já ouvi muitas pessoas falando, não vou fazer tal prova porque cai português. Só que isso é muito louco, geralmente são pessoas que estudam para a área jurídica, porque algumas provas da área jurídica não caem português. Só que isso é muito louco se você parar para pensar, porque aí você só vai fazer a prova que tem as matérias que você é bom. Do meu ponto de vista, eu jamais poderia fazer isso, porque aí eu não ia fazer mais nenhuma prova. Eu passei por essa situação agora na corrida novamente, porque eu tô voltando a correr. Eu fiquei alguns meses sem correr e eu tô voltando agora e eu percebi que eu tô ruim de novo. Eu tô com canelite de novo, tô com muita dor na canela, eu tô sem fôlego de novo. E agora, mais uma vez, eu tô tendo que ter a humildade de falar, não, peraí, eu tô ruim porque, fiquei 6 meses sem correr, fiquei 8 meses sem correr, fiquei um tempo bom sem correr. Eu tava malhando, querendo ganhar massa, tal, não sei o que, eu fiquei mais pesado. Então, assim, complicou. Mas, por quê? Porque é lógica. Se eu ganhei um monte de peso e eu parei de praticar, é óbvio que quando eu voltar, eu vou estar ruim. Eu não posso ficar bravinho com isso, porque é assim que funciona. A gente ficar bom no que a gente faz. Se eu, por exemplo,
Ah, gabaritei processo civil e processo penal na prova do TJ. Mas por quê? Porque quando eu comecei a estudar, eu falei, cara, eu sou muito ruim nessas matérias. Mas ruim num nível que, assim, se eu não estudar muito mais essas matérias, eu vou chegar lá e de 7 questões de cada um, eu vou acertar, sei lá, 2, 3. E aí eu vou me ferrar, vai jogar minha nota lá embaixo, não vai ser o suficiente, porque a nota de corte é super alta. Então o que eu fiz? Eu colocava processo civil e processo penal para estudar todo dia. Porque eu tive a humildade de falar, cara, realmente não tem como gostar dessa matéria, né? Porque eu sou muito ruim nela e o processo de estudo é doloroso quando você é ruim numa matéria, porque você lê a teoria, e você vai fazer os exercícios e você erra tudo. Então, assim, obviamente não ia ser a coisa mais prazerosa do mundo estudar essas matérias que eu era ruim. Mas como eu disse no começo desse vídeo, você tem que aceitar. Você tem que aceitar que, cara, algumas matérias você vai ser ruim. E que isso não seja impeditivo para você fazer aquela prova que você quer. Às vezes um cargo que você gostaria de trabalhar. Às vezes um lugar que, pô, seria super legal para você, sabe? Talvez pudesse ser uma coisa muito positiva na sua vida. Só que você precisa, mais uma vez, ter essa humildade de falar, cara, eu sou ruim nisso porque eu nunca estudei. Na faculdade de Direito, é muito comum o pessoal reclamar de empresarial. Uma galera aqui, pelo menos na UF, onde eu me formei, todo mundo gosta de penal e todo mundo odeia empresarial. Mas, cara, por quê? Óbvio que as pessoas já chegam assim com uma afinidade maior com o penal, pelo menos aqui no que eu vivi aqui. E aí o que acontece? Na faculdade inteira, elas passam estudando muito penal, e aí quando chega empresarial, todo mundo corre da matéria. É óbvio que você vai ficar reforçando esse amor que você tem pela matéria que você é bom. Porque toda vez que você estuda ela, você estuda 10 vezes mais. Aí chega a matéria que você é ruim, você não estuda. Ou você estuda, tipo, o mínimo do mínimo, não consegue focar, não consegue se concentrar. Você fica fugindo da matéria e é justamente ela que joga a sua nota pra baixo. Então, assim, eu acredito que pra passar nessas provas, que hoje em dia praticamente todas as provas têm uma nota de corte que vai subindo, porque vai aumentando o nível, você precisa nivelar a sua nota por cima, não por baixo. Então você tem que ficar melhor nas matérias que você não vai bem, e as que você vai bem, você tem que ficar indo um pouquinho melhor, né? Porque também a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia da prova. Pode ser que aquela matéria que você acha que você se garante vem difícil pra caramba, te derruba. Então, assim, com o que eu vivi até hoje, que independente da forma que você faça isso, é extremamente importante, não só pros estudos, mas pra tudo que você vai fazer na vida. Ter essa humildade de falar, cara, eu sou ruim. Não é porque, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Ah, não, porque eu não sou capaz. Não, cara, talvez você seja ruim porque no passado, experiências anteriores não foram prazerosas com isso. E aí você se aproximou de outras coisas. Só que hoje, eu acho que é importante a gente olhar pro presente e pro passado e falar, talvez eu só não seja bom nisso porque eu nunca fiz. E se eu fizer vezes o suficiente, eu vou ficar bom. Quando eu comecei a estudar para a prova da Polícia Federal, tinha raciocínio lógico. Eu nunca tinha visto isso na vida. É sério, eu errava todas. Tipo assim, eu era uma máquina de errar questão. Eu não conseguia fazer nada. Aquilo pra mim era um absurdo. Eu lembro que na época eu cheguei a postar, acho que foi no Twitter. Eu postei, nossa, quem que inventou essa matéria? Nada disso faz sentido, tal, não sei o quê. Porque na minha cabeça era uma coisa tão subjetiva e nada se conectava com nada. Só que eu continuei estudando. E eu peguei um raciocínio de falar, cara, eu tô muito ruim nisso, então eu preciso estudar mais isso. E eu vi, às vezes, o pessoal fazendo assim, eu vi as estatísticas, e eu falava, cara, o pessoal aprendeu. Então, se eles aprenderam, eu também aprendo. Mas é óbvio que eu vou ser ruim. Eu comecei a estudar mais um mês, nunca tinha visto isso na vida, nem sabia que existia. Qual a chance de eu abrir o negócio e já sair jogando como quem tá fazendo uma matéria de direito constitucional, que eu vi 500 vezes na faculdade? Eu não posso esperar isso, sabe? Nós não podemos, né? Aquelas coisas que nós nunca fizemos, ou as que a gente sempre passou a vida correndo, não dá pra ter uma expectativa de ser bom nisso. Na verdade, eu acho que o game changer, que é tipo, o que vai mudar o jogo pra gente conseguir alcançar essas metas, é justamente começar a pegar esse raciocínio de, cara, eu tenho que atacar onde eu sou ruim. Se eu sou ruim no meu caso, tá? Por exemplo também, porque foi num determinado momento, porque no começo eu era ruim em todas as matérias, mas vamos lá, exemplo. Se eu sou ruim em raciocínio lógico, processo civil, processo penal, eu tenho que comer essas matérias. Porque, especificamente para a prova do TJ, você tem que nivelar muito por cima. Você tem que ir bem em todas as matérias. Não tem dessa, não, nessa matéria eu vou mal. Não. Se você errar uma questão por matéria, você já vai fazer, sei lá, 90, 91, entendeu? Então, a verdade é que vai ter matérias que você vai ter que gabaritar, a maior parte, e ainda vai ter umas que você vai errar duas, uma, porque é assim que você vai conseguir a nota que você precisa para ser aprovado. A forma que eu organizo a minha planilha de estudos gira justamente em volta disso. Eu fazia um mapeamento
colocando blocos de matérias, né? Quantas vezes e qual dia que eu ia estudar cada matéria, fazendo um ciclo baseado no peso que ela tinha no edital, mas também na dificuldade que eu tinha na matéria. E aí, qual que era a melhor parte disso? Eu não ficava preso ao ciclo. Pelo contrário, o meu ciclo ele era dinâmico, porque eu fazia simulado toda semana. E aí, sabe o que acontecia? Se chegava num simulado e eu dava com a cara no muro em processo civil, eu ia lá e falar, pô, essa semana eu vou estudar mais processo civil. Então, assim, aconteceu em algumas semanas de eu pegar e colocar processo civil todos os dias. Teve semana que eu fui mal em atualidades. Tipo assim, veio uma prova difícil de atualidades no simulado, eu fui muito mal. Eu podia errar essas 3 questões de atualidades. Se fosse para errar uma no dia da prova, alguma no dia da prova, teria que ser uma. Então não podia dar esse mole, porque e se a prova de matemática vem difícil? E se a prova de RLM vem difícil? Inclusive veio, se você fez a prova, você sabe. Se você não fez e ficar curioso, abre a prova lá, Banca Vunesp, TJSP, da prova 28 de maio. A prova de matemática e RLM veio muito difícil. E aí, se você fica nessa de, não, vou estudar só as matérias que eu sou bom, cara, é muito arriscado. E não só é arriscado para os seus estudos e para sua aprovação em concurso, mas é arriscado para a sua vida, porque eu considero, assim, pelo menos para minha vida, que muda. Cara, e a longo prazo muda mais ainda, porque os resultados eles vão se empilhando. E você começar a criar uma mentalidade de, cara, eu vou melhorar o que eu sou ruim, em vez de ficar me prendendo só às coisas que eu sou bom e ficar correndo das coisas que eu sou ruim, você vai conseguir muita coisa. Porque se você perde esse ímpeto de fazer coisa difícil, de fazer coisa que você não consegue, você começa a ficar cada vez mais restrito àquelas coisas que você sempre fez. E você começa a parar de superar seus limites. Eu tô falando você repetidamente, mas é forma de falar, porque eu tô falando de mim mesmo. Então, assim, eu percebi isso na minha vida. Quando eu comecei a encarar as dificuldades, as coisas difíceis e as coisas que eu não conseguia fazer como um desafio de, cara, eu sou ruim porque eu nunca fiz, mas se eu fizer tempo suficiente eu vou ficar bom, eu realmente comecei a ficar bom. Então, tipo assim, foi um teste que deu certo e eu tenho aplicado isso em todas as áreas da minha vida e sempre dá certo. Ter um pouco mais de consciência e não ficar se rebaixando, achando o tempo todo que você é incapaz ou se sentindo mal por esse tipo de pensamento que todo mundo tem. Eu também tenho, sempre vou ter, todos nós teremos. Mas sempre tentar voltar um pouco para a realidade e falar, cara, talvez eu tenha ido mal porque ainda não deu tempo. Talvez eu tenha ido mal porque faltou eu analisar, puta, eu era ruim naquilo ali. Por que eu não me atentei a isso? Sabe? Então, no meu ciclo, eu sempre ficava medindo o meu índice de acerto em cada matéria. Então, por exemplo, em constitucional, direitos sociais, a taxa de acerto era 80%. Direitos políticos, a taxa de acerto era 60%. Administração pública, a taxa de acerto era 75%. E aí eu ia colocando isso na planilha, depois que eu fazia a lista de exercício, e falava, pô, essa matéria aqui, eu tô bem, mas eu preciso melhor, porque eu preciso nivelar em 80%. Menos de 80% é inaceitável, porque, por exemplo, uma prova como a do TJ, você precisa dar uma média ali de 90% para ser aprovado de primeira, né, na primeira turma, dentro das vagas, que era o que eu queria. Eu realmente media isso, porque não adianta eu falar, tô indo mal em processo civil. Mas qual parte de processo civil? Todas? Pode ser que seja, mas pode ser que não. E aí você não vai ficar lá rodando com... É como você procurar um problema com o olho fechado. Não faça isso. Já vai, tipo assim, conforme você for estudando, vai mapeando onde você é bom, onde você é ruim, seu índice de acerto em cada exercício. O pessoal fica muito preso em calcular hora de estudo. E beleza, eu acho justo. Só que, cara, o que adianta você saber quanto tempo você estudou aquela matéria se você não sabe se você tá bom? Não confia no seu psicológico, tá? Porque às vezes você acha que você tá bom e você não tá. Ou você tá bom numa parte da matéria, que às vezes é até mais relevante, só que chega no dia da prova, os caras invertem a matéria que eles iam cobrar, mesmo coisa que tá dentro do edital, né, mas que não é muito cobrado, aí você vai lá e dá com a cara no muro. E nessa última prova do TJ, cara, isso assim, foi uma grande prova de que isso é possível de acontecer. Então não faça isso. A minha dica, baseada na minha experiência pessoal, desde o começo, começa, cara, rastrear e ficar, assim, com raiva das matérias que você é ruim, mas com ímpeto pra falar, não, eu vou bater até eu ficar bom, sabe? Não se deixe vencer e não se engane, porque eu acho que é natural do ser humano, todo mundo faz isso, mas evite ao máximo. Se você vê que você tá ruim numa matéria, pensa, cara, eu tenho que martelar até ficar bom. Não tem essa de não estudar essa matéria, pelo contrário, é ela que você tem que dar mais atenção. Porque a matéria que você gosta, a atenção já sobe naturalmente, você se interessa pelo assunto, vai ser mais fácil, óbvio que vai. Calcula o peso da matéria no seu edital, o tanto que você já sabe da matéria, óbvio, e ao longo do tempo, conforme você está estudando, vai sempre medindo, porque você não precisa ficar preso a um cronograma fixo.
Desde que se você estiver mensurando os seus acertos e erros, e se você tiver sempre com essa humildade que eu comentei, de falar, não, cara, eu tenho que pegar o que eu sou ruim para melhorar. Não adianta eu ficar preso aqui, ou eu ficar rejeitando editais que eu gostaria, né, de cargos que eu gostaria, só porque tem uma matéria X. Não faça isso. Até porque muitas vezes é extremamente comum que as pessoas não gostem das mesmas matérias. Então, às vezes, sai um edital aí com uma matéria esquisita, a galera entra em desespero e fala, eu não vou estudar isso, tal, não sei o quê. Cara, provavelmente a grande parte das pessoas também não vão gostar dessas matérias. Eu não gosto de ficar colocando regra no que os outros vão fazer, e por favor, não entenda tudo que eu falei aqui nesse sentido, mas é que eu acho que é uma coisa interessante para compartilhar. De eu ter aprendido tanto no esporte, na corrida, no caso, na academia também, foi a mesma coisa, quanto nos estudos, que se a gente quer uma evolução mais profunda e se você quer ter aquele gostinho da vitória, aquele gostinho da superação, de você saber, cara, eu era horrível nisso, eu era muito ruim, e agora eu tô bem, sabe? Eu tô produtivo, eu melhorei meu índice de acerto na matéria, eu entendi a matéria, eu explico essa matéria pros meus amigos, sabe? Eu não conseguia correr nada, agora eu consigo correr um pouco. Antes eu não aguentava nem correr. Agora eu corro 2 km, 3 km. Opa, fiz meus primeiros 5 km. Eu voltei a correr agora e eu não tô conseguindo correr 5. Eu tô correndo 2, minha perna tá doendo. Mas eu sei que eu vou continuar indo toda semana e eventualmente eu vou recuperar onde eu tava e tá tudo bem. Entendeu? Porque tudo que eu fizer na minha vida, eu vou ficar bom porque eu tô fazendo. Não vou ficar criando expectativa de ser bom numa coisa que eu nunca fiz. Se futuramente eu resolver voltar a estudar e tiver uma matéria que eu nunca vi na vida e que eu seja horrível, eu vou ter uma parte da minha cabeça que vai me falar, cara, mas você lembra quando você estudava RLM, você era horrível? Quando você foi estudar processo civil, você zerou as questões no simulado? E aí você ficou batendo e você aprendeu. Então isso vai reforçar um bom comportamento em mim. Porque eu já vou ter na minha cabeça um histórico que eu posso analisar em mim mesmo e falar, não, mas eu era ruim e eu fiquei bom. Então eu sei que se eu estudar o suficiente, eu vou ficar bom também. E a longo prazo isso vai ser muito positivo pra mim. Como eu já disse, não só nos estudos, mas pra minha vida. Concluindo, eu acho que só há coisas positivas. E a gente ter um pouquinho mais de humildade e um pouquinho mais de até paciência com nós mesmos. E compreensão. Pensar, cara, eu sou ruim porque eu nunca fiz. Se eu fizer, eu vou ficar bom. Talvez nunca vai ser a minha melhor matéria. Talvez a minha cabeça já funcione de um jeito que eu sou melhor num tipo específico de matéria. Eu sou muito bom em exatas. Eu sou muito bom em matérias com muito texto. Eu, Felipe, pessoalmente, eu posso dizer que eu sou muito ruim em matérias que tem que decorar coisa. Sou muito ruim, por isso eu demorei muito para pegar o processo civil, porque tem muito prazo. Eu não conseguia decorar nada. Eu realmente acredito que isso pode ser muito positivo para você, porque isso foi muito positivo para mim. E eu posso dizer que com um pouco de resiliência, humildade e consistência, eu consegui emagrecer 14 quilos. Eu emagreci ao longo do ano passado, do começo desse ano. Eu ganhei alguns bons quilos de massa magra e eu consegui ser aprovado em 3 concursos. Isso num espaço relativamente curto de tempo, em 2 anos e pouco. Então olha quantas mudanças positivas na minha vida eu consegui. E se eu consigo, você também consegue, porque eu não sou nada especial. Então, para finalizar, eu espero que eu tenha conseguido transmitir uma ideia positiva aí para você e que eu consiga te dar mais um fôlego para você compreender, se você tá tendo dificuldade com isso, que é possível, mesmo você sendo muito ruim numa matéria, se você estudar ela tempo suficiente, você vai ficar bom, porque a verdade é que é assim com todo mundo. Às vezes a pessoa é boa naquela matéria porque ela estudou ela no passado, ou porque ela estudou alguma coisa muito parecida, ou porque ela já teve um preparo no passado que às vezes nem ela sabe, mas que preparou ela para absorver melhor aquela matéria. Então, no fundo, são poucos os gênios no mundo, aquela pessoa que, nossa, é naturalmente muito boa, que tem o talento, que tem o dom. A maioria das pessoas são boas nas coisas que elas são boas porque o passado garantiu isso pra elas. É que às vezes a pessoa nem sabe. Então, se você tá tendo dificuldade com alguma matéria, não comece a pensar em correr dela. Se é um cargo que você quer, se é um edital que você quer, cara, vai, sabe? Vai na insistência, dá certo. Só se organiza, mapeia o que exatamente você é ruim pra você saber exatamente o que atacar. E vai na persistência que dá certo. O primeiro simulado que eu fiz, eu acertei acho que 24 questões, sabe, de 120, que era um simulado da PF. E os últimos simulados que eu estava fazendo, antes de fazer essa última prova do TJ que eu fiz agora, eu teve simulado que eu acertei 96, 94, 92, não lembro exatamente, mas tipo, tava só com uma porcentagem altíssima, só que eu precisei ficar aí 1 ano e 5 meses estudando, onde no primeiro ano eu fiz um simulado em dezembro do ano passado, que tava lá no 12º mês de estudo, e num ranking de, sei lá, 400 e poucas pessoas, eu acho que eu fiquei em 304. E aí depois,
um mês antes da prova, eu fiz 4 simulados e no ranking eu cheguei a ficar em primeiro, assim, repetidas vezes. Fiquei em primeiro acho que umas 3 vezes. Depois ficava em segundo, depois em terceiro. Então, só que para eu chegar lá, eu tive que aceitar todo o tempo que eu era ruim. E não espanar e falar, ah, não, isso aqui é para mim, eu sou muito nessa matéria, eu nunca vi isso na vida. Bastou um pouco de persistência. E agora, para finalizar de verdade, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever. Meu canal é recente, mas eu pretendo postar vídeos sempre e sempre falando preferencialmente mensagens positivas para aliviar a sua ansiedade, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e eu sei como foi carregar a ansiedade comigo. Eventualmente eu tenho alguns insights, como o que eu tive agora para gravar esse vídeo, e eu venho aqui compartilhar com vocês. Além disso, nada do que eu falo aqui é regra para nada, é só eu relatando um pouco da minha experiência pessoal. Então, se você gostou, não deixa de se inscrever para ver os próximos vídeos e deixa o likezão aí para dar aquela moral, porque o canal é extremamente recente e o YouTube precisa entender que eu presto. Então, dá essa força aí para mim. Muito obrigado por ter ficado até aqui e um forte abraço.